de casada. Quando desceremos para a cidade? Uma ou outra vez falávamos em descer e nós esperávamos um dia encoberto que teimava em não vir. Mas a impaciência continuou e descemos num dia de sol. A alegria com que pôs o seu chapéu de casada e o ar de casada com que me deu a mão e o braço para andar na rua, tudo me mostrou que a causa da impaciência de Capitu eram os sinais exteriores do novo Estado Civil. Na rua, muitos voltavam a cabeça curiosa. Alguns perguntavam: quem são? Este é o Doutor Santiago, que casou há dias com aquela moça, Dona Capitolina. É uma mocetona. Mocetona é vulgar. José Dias achou melhor. A felicidade tem boa alma. Foi a única pessoa que nos visitou aqueles dias na Tijuca, levando abraços do nossos e palavras suas, mas palavras que eram músicas verdadeiras. Os braços. Os braços eram belos. E na primeira noite que os levou nus a um baile, não creio que houvesse iguais na cidade, nem os seus leitores, que eram então de menina, se eram nascidos. Sancho e Capitu continuavam, depois de casadas, a amizade da escola. Escobar e eu a do seminário. Mas cedeu depressa e não foi ao baile. Foi a outros, mas levou os vestidos de gaze, que nem cobria, nem descobria inteiramente. Só lastimo não ter um filho. Homem, deixa lá. Deus os dará quando quiser. 10 libras esterlinas. Você não me ouve, Capitu? Eu? Eu ouço perfeitamente. O que é que eu dizia? Capitu, ao perceber, fez-se a mais mimosa das criaturas. Confessou-me que estava preocupada com a conversão do câmbio. Algo sobre libras esterlinas. Mas que libras são essas? Espere. Tudo isto. Não é muito. Só o que a avarenta de sua mulher pôde arranjar em alguns meses. Quem foi o corretor? Seu amigo Escobar. Como é que ele não me disse nada? Foi hoje mesmo, Ele esteve aqui? pouco antes de você chegar. Eu não disse para que você não desconfiasse. Tive vontade de gastar o dobro em algum presente comemorativo. São suas. Mas Capitu deteve-me, São nossas. pois nem tudo isso me matava a sede de um filho. Um filho. Um filho único. Ezequiel. E este capítulo agora é destinado a fazer chegar o meu Ezequiel aos 5 anos. Um rapagão bonito, com seus olhos claros. As imitações de Ezequiel. Ezequiel gosta de imitar os outros. Imitar como? Imitar os gestos, os modos. Mas eu não gosto de imitações em casa. Embargos de terceiros. Ao teatro só me lembro de ir 2 vezes sem Capitu. E uma estreia de ópera. Aquela não foi por ter adoecido, mas quis por força que eu fosse. Era tarde para mandar o camarote a Escobar. Fui, mas voltei no fim do primeiro ato. Escobar. Vim falar-te. Fui ao teatro, mas voltei receoso de Capitu, que ficou doente. Doente do quê? Queixava-se da cabeça e do estômago. Então vou-me embora. Mas falamos depois. Sobe. Ela pode estar melhor.
Se estiver pior, desces. Capitu estava melhor. E até boa. Confessou-me que tivera apenas uma dor de cabeça de nada. Mas agravar o padecimento para que eu fosse divertir-me. Não falava alegre. O que me fez desconfiar que mentia. Amigos próximos. Então, Escobar, deixar Andaraí e comprar uma casa maior. O pedaço de praia entre a Glória e o Flamengo era como um caminho nosso. Nós não podíamos ter os corações agora mais perto. As nossas mulheres viviam na casa uma da outra. Podia acontecer com eles o que se dera entre mim e Capitu. Tudo podia ser. O certo é que eles se queriam muito e podiam acabar casando, mas não casaram. A mão de Sancha. Do que falavam? Um projeto que não sei qual é. Guarda segredo. Uma viagem à Europa. Dali a 2 anos. Vamos todos? Vamos. O mar amanhã está de desafiar a gente. Você não imagina o que é um bom mar em hora bravia. É preciso nadar bem, como eu. Ter esses pulmões, esses braços. Apalpa. Apalpei-lhe os braços como se fossem os de Sancha. Custa-me esta confissão. Não só os apalpei com essa ideia, mas ainda senti outra coisa. Achei-os mais grossos e fortes que os meus. E tive-lhes inveja. E sabiam nadar. A modéstia pedia que eu visse naquele gesto de Sancha uma aprovação ao projeto do marido e um agradecimento. Mas o fluido particular que me correu todo o corpo desviou de mim a conclusão que deixo escrita. Passou depressa no relógio do tempo. Uma senhora deliciosíssima. Sou um amigo desleal. Realmente uma bela noite. Como devem ser todas as daquela casa. Sancha e Capitu eram tão amigas que seria um prazer a mais para elas irem juntas. A catástrofe. É pra ir lá! É pra ir lá! O senhor nadando! O senhor morrendo! O senhor nadando! Era um escravo da casa de Sancha que me chamava. Deixei um recado para Capitu e corri ao Flamengo. Escobar meteu-se a nadar. Arriscou-se um pouco mais fora que de costume e morreu. O enterro. Tudo isto que eu era obrigado a dizer. E dizia mal. Ao mesmo tempo temendo que me adivinhassem a verdade. Forçava para escondê-la bem. Creio que poucos me ouviram. Cismando. Deixei-a falar sozinho e peguei a cismar comigo. O que cismei foi tão escuro e confuso. Tinha já comparado o gesto de Sancha na véspera e o desespero daquele dia. A viúva era amantíssima. Não seria o mesmo caso de Capitu. Tratei de rever-lhe os olhos, a posição em que a vi e concluí de mim para mim, que era a antiga paixão que me ofuscava ainda e me fazia desvairar como sempre. Dia. Você anda tão calado e aborrecido. Por que não vamos para a Europa? A banca do advogado rendia-me bastante. Os meus negócios vão mal. Ezequiel ia crescendo. Você tem razão. José Dias anda assim. São os olhos de Escobar. Não só os olhos, mas as feições. A pessoa inteira iam se apurando com o tempo. Escobar vinha assim surgindo da sepultura para se sentar comigo à mesa. Conto esta parte da minha vida, como um marujo contaria o seu naufrágio. Otelo. Jantei fora e de noite foi assim mesmo. Otelo, gostei da coincidência. O último ato mostrou-me que não eu, mas Capitu é quem devia morrer. A última carta dirigida a Capitu. Senti necessidade de lhe dizer uma palavra em que lhe ficasse o remorso da minha morte. Falava-lhe só de Escobar.
e da necessidade de morrer. A xícara de café. A casa já estava acordando. Era tempo de acabar comigo. Beberei depois. Papai. Segundo impulso. Você já tomou café, Ezequiel? Já, papai. Vamos com a mamãe. Toma outra xícara. Anda. Bebe! Eu não sou teu pai. Papai. Eu não sou teu pai. Eu não sou teu pai! Eu não sou teu pai! Papai. Não! Capitu que entra. Meu filho, vá lá pra fora. Me explique. Não há o que explicar. Há tudo. Não entendo as tuas lágrimas nem as de Ezequiel. O que houve entre vocês? Não ouviu o que lhe disse? Ouvi choro, rumor de palavras. Eu não sou o pai de Ezequiel. O quê? Ele não é meu filho. O que é que lhe deu tal ideia? Uma vez, porém, que a senhora insiste, aqui vai o que lhe posso dizer e é tudo. Escobar! Nem os mortos escapam aos seus ciúmes. Sei a razão disso. A casualidade da semelhança. A vontade de Deus explicará tudo. A fotografia. Rejeitei a morte e fiquei aguardando o regresso de Capitu. Volta da igreja. Confiei a Deus todas as minhas amarguras. Ouvi dentro de mim que a nossa separação é indispensável. E estou às suas ordens. A solução. Pegamos em nós e fomos para a Europa. Voltei ao Brasil. Depois de alguns meses, Capitu começou a escrever-me cartas. A que respondi com brevidade e sequidão. Embarquei um ano depois, mas não a procurei. E repeti a viagem com o mesmo resultado. José Dias não foi comigo para a Europa. José Dias também estava velho, ainda que rijo. Minha mãe embarcou primeiro. Procure no cemitério de São João Batista uma sepultura sem nome com esta única indicação. Uma santa. Uma santa. Quando saímos, José Dias falou mal do padre. Não a conheceram! Se a conhecessem, mandariam esculpir Santíssima! Não foi o último superlativo de José Dias. O último superlativo. Mandei chamar um médico homeopata. Não, Bentinho. Basta uma lopata e todas as escolas se morrem. Não, o ar pode fazer-lhe mal. Que mal! O regresso. A pessoa está aí? Sim, senhor. Ficou esperando. Não foi logo. Deixei-o esperar. Só agora é que me ocorreu que devia fazer certo alvoroço e correr, abraçá-lo, falar-lhe na mãe. Estava morta e enterrada. Repousa na velha Suíça. Papai. Escobar! Era nem mais nem menos o meu antigo companheiro do seminário. Era o filho de seu pai. Papai não faz diferença dos últimos retratos. A voz era a mesma. Não havendo remédio, se não ficar com ele, fiz-me pai de verdade. Ezequiel passou alguns meses comigo. Ao fim de 6 meses, Ezequiel falou-me de uma viagem à Grécia. Uma das consequências dos amores furtivos do pai era pagar as arqueologias do filho. Antes lhe pagasse uma lepra. Não houve lepra, mas há febres por todas as terras. Ezequiel morreu de uma febre tifoide. Apesar de tudo, jantei bem.
e fui ao teatro. E bem, e o resto? Agora, por que é que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração? Capitu, os olhos de ressaca, nem os de cigano oblíqua. Qualquer que seja a solução, uma certeza fica. É que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos, e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. If I was young, I'd flee this town.